Daniel capítulo 5, versículo 22 até o 31. Daniel capítulo 5, a partir do versículo 22. Há alguns dias atrás, em uma das nossas reuniões de oração, a irmã orando, ela citou esse texto: pesado fosses na balança e fosse achado em falta. E naquele momento o Senhor me falou: aí está a mensagem para o meu rebanho, esse rebanho de Deus. E naquele momento eu entendi que não adianta nada nós termos saúde, termos um bom emprego, uma boa condição financeira, se quando o Senhor nos pesar, nós formos achados em falta. É isso que deve ser a nossa grande preocupação. Daniel capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: e tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho nele. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito, pois este é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no reino, que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, Sim, Pai. fala conosco. Orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, tá. Meus irmãos, a palavra nos fala a respeito da vida de Daniel e da sua estadia como escravo no reino da Babilônia. O texto anterior nos fala a respeito do rei Nabucodonosor, que pela dureza de seu coração ele não glorificou a Deus em tudo quanto Deus o tinha abençoado, nas suas vitórias. Ele não deu glórias ao Deus do céu, e por isso então Deus enviou ali um juízo sobre a vida de Nabucodonosor, e ele passou a viver como um animal no campo. Ele foi tirado ali do seu palácio e passou a viver no campo, se alimentando ali de relva, como sendo um animal. A palavra nos fala que cresceram suas unhas, cresceram-se pelos no corpo, e ele esteve por um período vivendo como animal, até que ele reconheceu o poder de Deus
e glorificou a Deus. Aleluia. Enquanto ele não glorificou o Senhor, ele viveu nesse estado. Mas quando ele reconheceu que a vida dele estava nas mãos de Deus e que Deus era poderoso para fazer o que bem quisesse, e glorificou ao Senhor do céu, então ele foi tirado daquele estado e foi colocado novamente no trono de Babilônia. A palavra agora nos fala a respeito de seu filho Belsazar. Belsazar invadiu Jerusalém e na batalha todos os bens de Jerusalém foi levado para a Babilônia. A palavra nos fala que eles entraram no templo e todos os utensílios que haviam sido consagrados para uso no templo, todos os utensílios consagrados para adoração a Deus, foi levado para a Babilônia. E numa das suas festas de orgia, como nós já dissemos aqui, ali com 1000 convidados, com as suas mulheres, com as suas concubinas, ele manda então trazer esses utensílios que um dia foram consagrados para ser usados no templo de Deus. Ele manda trazer esses utensílios e aqueles utensílios então passam a fazer parte das suas orgias, das suas festas. Uma clara abominação a Deus, desrespeitando e sem temor nenhum a Deus do céu. E a palavra nos fala que pior, que ele passou com aqueles utensílios a adorar os deuses de prata, de ouro, de pedra e de madeira, que não eram Deus, pois somente há um Deus que é todo-poderoso. Então, no meio daquela festa, aparece na parede uma história que nós bem conhecemos ali, uma parte de uma mão, e escreve essas palavras: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E embora eles conhecessem o idioma em que aquelas palavras estavam escritas, porque era comum esse idioma ali no reino da Babilônia, essa palavra está escrito em aramaico, e como ali havia muitos judeus cuja língua nativa era o aramaico, as pessoas sabiam o que estava escrito, só não sabiam o que Deus queria dizer com aquelas palavras. Tanto que quando Daniel chega ali, eles mandam buscar os magos, os cientistas, os sábios, né, e ninguém consegue decifrar aquilo. Quando manda chamar Daniel ele traz ali não a tradução, né, do aramaico para o babilônico, mas Daniel traz ali a interpretação. O que Deus quer dizer com essa palavra? Nós precisamos estar atentos ao que Deus quer nos dizer com as palavras, com as situações que nós vivemos, quem sabe até mesmo com as lutas que nós estamos passando. Nós precisamos interpretar o que Deus quer nos dizer, porque além daquilo que nós vemos e que nós entendemos, há um plano claro de Deus para as nossas vidas. E é justamente o que estava acontecendo ali. Embora eles conhecessem todas aquelas palavras, Mene, Mene, pesado na balança, né, Tekel, está faltando um pouco, e o Farsim foi dividido, e eles não entenderam o que Deus queria dizer, Então Daniel é trazido ali à presença do rei, e Daniel então começa a dar a interpretação e não a tradução daquelas palavras. E Daniel começa a dizer: Mene, contou Deus o teu reino. Meus irmãos, a nossa vida está contada por Deus. Aleluia. Contou Deus o teu reino. Uma expressão comum às 7 cartas do Apocalipse é: Deus conhece os seus caminhos. Eu sei os seus caminhos. A todas as 7 cartas do Apocalipse, Deus vem dizer: eu sei os teus caminhos. Meu irmão, Deus sabe o teu caminho. Deus sabe as suas atitudes. Deus sabe as suas palavras.
O livro dos Salmos vem dizer que de longe conheces o meu pensamento, ou o intento do meu coração. Deus sabe até qual a motivação pela qual você está aqui hoje, ou pela qual você está buscando a Deus. Deus sabe até o pensamento do seu coração. Contou Deus o teu reino. Deus conhece nossa vida. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Meus irmãos, aquele rei, ele passou por um julgamento da parte de Deus, e ele estava em falta. Paulo vem dizer aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 5, vem dizer que todos nós passaremos diante do tribunal de Cristo, e nós vamos receber pelos nossos atos, bem ou mal, que nós fizemos. Um dia todos nós seremos julgados, seremos colocados na balança de Deus, e a nossa preocupação deve ser: será que eu estou em falta com Deus? Será que a minha vida é uma vida digna diante de Deus? Será que quando eu me apresentar diante de Deus, qual palavra eu vou receber de Deus? Será talvez servo bom e fiel? Entra no gozo do teu Senhor? Meus irmãos, nós precisamos estar atentos ao momento que nós estamos vivendo, sabendo de uma coisa: Deus conhece a nossa vida, e nossa vida está nas mãos de Deus. Mas embaixo, Daniel, então, ele vai trocar a palavra. Quando estava escrito lá em cima, a palavra nos fala que estava escrito o Farsim, e Daniel fala então Pérez. Dividido foi o teu reino e dado aos medos persas. A palavra o Farsim e Pérez no aramaico tem o mesmo significado, mas Pérez me parece ser uma palavra mais usada do que o Farsim. Seria mais fácil o entendimento daquele povo. Quando Daniel então troca essas palavras e usa um sinônimo da palavra, e Daniel diz: dividido foi o teu reino e dado aos medos persas. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Ele não teve tempo, como seu pai, de se arrepender e de glorificar ao Deus do céu. Embora ele tenha exaltado Daniel, ele tenha vestido de púrpura, que era a veste dos reis, somente os reis usavam a cor púrpura. Ele manda então glorificar a Daniel, mas não glorificou a Deus. Daniel então vai ser o terceiro aqui no reino. Ele exaltou Daniel quando precisava ter exaltado a Deus. Quando Daniel começa a falar com Belsazar, ele diz assim: tu não se humilhaste diante do Deus do céu. O pai dele se humilhou e ele recebeu de Deus o testemunho, dizendo: Nabucodonosor, meu servo. Mas o filho que conheceu todas essas coisas, presenciou, vivenciou a vida do pai, a humilhação do pai diante de Deus, ele não se humilhou diante de Deus, ele não exaltou a Deus e preferiu exaltar o nome que foi usado por Deus. Nós vemos hoje, no mundo em que nós vivemos, as pessoas exaltando os homens. Tem o rei do futebol, o rei da música, o rei disso e daquilo, mas não dão glórias ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não se humilham diante desse Rei poderoso, que conhece a nossa vida, que conta a nossa vida e que a nossa vida está nas mãos dele. Nós precisamos adorar a esse Deus, exaltar esse Deus. Deus precisa ser exaltado na nossa vida. Onde quer que nós estivermos, qual seja a situação que nós estamos vivendo, Deus precisa ser exaltado. Então aquele reino ele foi dividido, e a palavra do Senhor se cumpriu.
naquela mesma noite. Provavelmente o exército já havia cercado a cidade, mas eles estavam desapercebidos, eles estavam lá na festa, não estavam nem preocupados com o reino ali, que era a responsabilidade deles. Como foi na mesma noite, poucas horas ou poucos minutos depois daquela palavra, com toda certeza o exército já havia rodeado a cidade, o exército inimigo já estava pronto para atacar a cidade e eles estavam desapercebidos. Vigiai e orai sem cessar. Não podemos estar desapercebidos neste momento. A palavra nos fala que o inimigo ele anda ao nosso derredor, buscando uma brecha, buscando a quem possa tragar. Não podemos estar desapercebidos neste momento que nós estamos vivendo. O inimigo está ao nosso derredor. E se nós estivermos desapercebidos, dormindo, envolvidos com os prazeres deste mundo, com as coisas que são oferecidas, com certeza Deus há de cortar o nosso reino e dividir o nosso reino e dar-nos a outro. E o reino que nós estamos falando é o reino dos céus. Nós precisamos estar atentos, cuidando deste reino na nossa vida, porque ele pode passar de nós. Se nós, diante do tribunal de Cristo, se nós formos achados em falta, este reino há de passar de nós. Nós não participaremos do reino do Senhor, das maravilhas que nós cantamos aqui mais cedo. Não participaremos porque não estávamos atentos ao momento que nós estamos vivendo. Meus irmãos, o momento que nós estamos vivendo é o momento mais sério em toda a face, toda a história do homem sobre a face da terra. O momento que nós, essa geração, tem vivido é a geração, é o momento mais perigoso que nós estamos vivendo. É o momento dessa geração onde nós precisamos mais e mais estar atentos, porque são os momentos finais. É o momento onde haverá a separação daqueles que estão atentos e vivendo de acordo com a vontade de Deus, que serão separados daqueles que não estão de acordo com a vontade de Deus. E o reino só será dado àqueles que estiverem amando ao Senhor Jesus, buscando andar segundo os seus mandamentos, adorando ao Deus Todo-Poderoso e não preocupado com as coisas deste mundo. Esse reino será dado a uma igreja que se permaneceu fiel ao Senhor. Será dado àquela igreja que não se contaminou com as doutrinas deste mundo, com as coisas deste mundo, que não buscou somente as coisas deste mundo. Como Paulo disse, se eu buscar somente as coisas deste mundo, eu sou mais miserável. O mundo dessa igreja precisa estar atento. É o reino. Aquele povo, se eles estivessem talvez preocupados com o reino, que era a responsabilidade deles, manter e proteger, quem sabe o exército estava a postos, poderia haver uma batalha, uma guerra, mas a palavra nos fala que nem mesmo houve uma resistência. Naquela mesma noite cumpriu-se a palavra de Deus. Agora, se ele tivesse humilhado, o grande erro dele foi apontado por Daniel no momento que Daniel entrou, no início da fala de Daniel: tu não humilhaste, embora você tenha visto tudo que aconteceu ao seu pai, o exemplo do seu pai em reconhecer a Deus, em adorar a Deus. Você não se humilhou. Meus irmãos, nós precisamos nos humilhar diante desse Deus que conta os nossos dias, que sabe os nossos caminhos. Nós precisamos nos humilhar. Daniel é exemplo de humildade diante de Deus. Quando o anjo chega ali diante de Daniel trazendo a resposta da oração, a primeira coisa que o anjo fala com ele
Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a humilhar diante de Deus e a buscar de todo o teu coração, foram enviados essas palavras. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, reconhecer quem é o Senhor e quem são os seus servos. Nós somos os servos do Deus Todo-Poderoso e a nossa vida está nas suas mãos. Um Deus que muda os reinos, um Deus que corta o reino de um e entrega a outro. Nós estamos na mão desse Deus poderoso e Ele tem um reino a nos dar, a nos estabelecer neste reino eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos reconhecer a nossa condição e nos humilhar diante desse Deus. A palavra nos fala que o coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Deus não rejeita um coração quebrantado, contrito, um coração que se humilha na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Um dia todos nós seremos pesados nessa balança, na balança de Cristo. Estaremos diante do seu tribunal. E qual será a nossa sentença? Qual será a nossa sentença, o nosso destino? A palavra nos diz que bem-aventurado é o servo, que quando o Senhor vier, vai achar servindo assim, servindo com integridade, com amor, com temor de Deus. Quando o Senhor Jesus voltar, e Ele voltará em breve, Ele vem aqui buscar aqueles servos que estão servindo com temor e tremor diante dele, servindo-o com amor, é que Ele vem buscar, colocando as coisas de Deus em seu devido lugar, exaltando e glorificando ao Deus Todo-Poderoso, reconhecendo aquilo que foi ungido por Deus, foi ungido por Deus para ser usado na sua obra. Cada um dos vasos de Deus que foi um dia separados para usar na sua obra, nós somos esses utensílios, irmãos. Nós somos esses vasos que foram separados por Deus, que foram ungidos para ser usados no reino de Deus, para levar a palavra de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo, é o que vai fazer toda a diferença. No momento em que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, quem tem azeite, quem tem o Espírito Santo e quem não tem, os que têm azeite, eles permanecerão, eles receberão o reino de Deus. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que estão envolvidos com as coisas deste mundo, vivendo uma vida dissoluta, quem sabe menosprezando as coisas de Deus, também tem uma sentença para eles: apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo eterno, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mas a igreja do Senhor estará num reino onde não mais haverá choro, onde somente alegria, porque estaremos na presença do Cordeiro, que derramou seu sangue para nos purificar e nos dar direito a entrar nesse reino. Somente aqueles que forem lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, esses entrarão no reino do seu Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que fique essa palavra. O Senhor Jesus vem nos buscar. E nós precisamos estar preparados para esse momento. O momento mais sério de em toda a história do homem sobre a face da terra. É o momento mais sério que nós estamos vivendo. O momento onde vai haver a separação do trigo e do joio. Separação daqueles que têm o Espírito Santo e daqueles que não têm. É esse momento que nós estamos vivendo. E é um momento sério. Um momento sério que nós estamos vivendo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir nesse momento. E que
Deus possa ser glorificado na nossa vida. A palavra nos fala lá em Atos 17, versículo 27, diz assim que para o buscar nós fomos feitos. Nós fomos feitos para buscar a Deus. Ainda que tateando, nós possamos achá-lo. E também nesse mesmo versículo, embora Ele não esteja longe, Deus está perto de cada um de nós. Se nós o buscarmos, o acharemos. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração, sem reserva e com humildade diante de Deus, nós encontraremos o nosso Deus e estaremos com Ele eternamente na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe. Glória a Deus.